gente, hoje nós vamos dar início à formação sobre o carisma da cura. Nós já falamos dos dois primeiros grupos, né? Entre esses grupos nós temos o grupo da palavra, né? Que é o dom de línguas, o dom de profecia e interpretação de línguas. Nós tivemos também os dons de revelação, que foram os dons de ciência, sabedoria e discernimento. E agora nós vamos iniciar os dons de poder, os sinais, né? Então o primeiro deles é cura. Então esses dons que a gente chama de sinais, eles sinalizam algo assim extraordinário, realizado pelo poder de Deus. Então, como no início da igreja, ainda hoje eles continuam manifestos, né? No parágrafo 1508 do Catecismo da Igreja, peguei aqui, está dizendo assim, que o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, certo? Para manifestar a força da graça do ressuscitado. No entanto, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Então, por isso, São Paulo deve aprender do Senhor aquilo que Jesus disse, né? Ele teve que aprender, né? Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se manifesta a minha força, todo o seu poder. Tá? Então, isso aí eu separei, encontrar em 2 Coríntios 12, 9. E também assim, que pelos sofrimentos que temos que suportar, né, aí tem o seu sentido, né? Completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Isso está em Colossenses 1, 24. Pois bem, como era a questão das enfermidades no Antigo Testamento? Acreditavam, isso é notório, que acreditavam que a pessoa que estivesse doente, um paralítico, um cego, um coxo, é porque aquilo era obrigatoriamente, necessariamente, uma obra do pecado, ou dele ou dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Né? Por isso Jesus muitas vezes teve que lidar com essa situação, né? Por exemplo, quando aquele paralítico na piscina de Betesda, veja quantas e quantas vezes foi preciso se falar, né? Como é que aquilo se deu? Porque os pais podiam ser pecadores. Aquele cego de nascença, aquilo foi porque os pais. E Jesus disse, não. Certo? Não se trata disso. Mas era o que eles acreditavam desde o Antigo Testamento, era isso. E Jesus muitas vezes falou isso. Que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Certo? E se tivesse, era uma coisa que podia ser resolvida. Então começa a surgir essas coisas, especialmente no Salmo 37, no versículo 5. Né? Ele diz que através dos profetas, uma visão nova da doença diante de Deus se manifestava. Né? Eles se tornam assim um caminho de conversão. Esse Salmo 6, no versículo 3, está dizendo o quê? Tende piedade de mim, Senhor, porque eu desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalar os meus ossos. Isaías 33, 24, está dizendo que ninguém mais, isso lá em Jerusalém, né, se dirá doente. O povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. Você está percebendo aí? Está percebendo como uma coisa estava ligando a doença a isso, né, ao pecado. Então, já em Marcos 2, no versículo 5, no versículo 9 e 28, Jesus tem perfeitamente essa passagem que ilustra muito bem. Diz assim, Marcos 2, né? Marcos 2, diz,
Jesus, vendo-lhes a fé, isso aí no caso daquele paralítico que jogaram, né, desceram ele pelo teto, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. E aí, se virando ali para os fariseus, o pessoal que está na sinagoga, disse: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Né? Teus pecados te são perdoados, ou dizer assim: levanta-te, toma o teu leite e anda. Então, para dizer tudo isso, o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Aqui é acabar logo a besteira. Né? Então é isso. As enfermidades no Antigo Testamento tinha, e eles colocavam muito assim como vinculado a pecados. Pecado de qualquer tipo. Né? Inclusive de omissão na hora de pagar as dívidas, essas coisas. Então, no Novo Testamento, a gente vê já uma relação diferente de Jesus com os enfermos. No 7:22, foi dizendo assim: respondeu-lhe ele: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Em Mateus 4:23-25, a gente vê que no início do seu ministério, Jesus percorria toda a Galileia. E por onde ele percorria, era curando as pessoas. Impunha as mãos, curava. Certo? Às vezes até sem precisar de impor as mãos. Em Mateus 10:8, ali ele mostra que Jesus não apenas curava, mas dava também aos discípulos o poder de fazer isso. Né? Ele mandou os apóstolos e disse assim: olha, vão lá e em quem vocês puserem as mãos aí vai acontecer a cura. Então, Jesus curava porque via as pessoas doentes, porque ele assim manifestava o seu amor por aquelas pessoas, a sua compaixão, a sua misericórdia. Ninguém nunca ouvia de Jesus coisas do tipo: olha, hoje não dá, eu estou cansado, volte amanhã, certo? A sua doença é meio complicada, amanhã você vem aqui, eu vou ver o que posso fazer. Não, Jesus, quando era apresentado a essas pessoas, Jesus atendia e curava, certo? Jesus curava. Vamos falar da igreja e o poder de curar doença. A igreja, o corpo de Cristo, nós. Então, em João 20:21, está dizendo assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Certo? Então Jesus, já na despedida, porque esse aí já é o finalzinho do Evangelho de João, na despedida ele ordenou aos discípulos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, em quem você impuser as mãos. Certo? Eles serão curados, se expulsaram demônios, beber veneno não vai morrer, o negócio todo. Certo? Marcos 16, que é o último capítulo de Marcos, também vem dizendo isso, a mesma coisa. Então, tanto que isso acontece, e aconteceu, que Pedro, logo depois de Pentecostes, Pedro foi, né? Ia por um tempo, e viu um coxo lá, olhou para ele, viu que ele tinha fé, mas o que eu tenho de tu? Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo levantou, e aquilo foi um testemunho que arrastou multidões, especialmente arrastou aquelas pessoas, coitadas, que estavam há tanto tempo ali. E outra coisa, tratados apenas como um simples pecador. Por isso é que eles não conseguiam nunca se curar. Né? Então, a coisa era tão forte, essa unção que Jesus passou para os discípulos e depois passou para nós, que a sombra de Pedro curava. As pessoas, quando não podiam encostar em Pedro, pelo menos na sombra eles iam atrás. Né? Está em Atos 5, versículo 15. Lá na Samaria, Filipe, aquele mesmo Filipe que encontrou aquele moço lá da rainha de Candace, né?
ele saiu, foi para Samaria e lá aconteceram curas e mais curas. Isso está em Atos 8. Em Lida, Pedro curou o Enéas, né? Olhou para Enéas paralítico. Né? 9:34, Atos 9:34. Vamos ler. Atos 9:34 vai dizer o quê? Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E ele levantou-se imediatamente. Estava um paralítico há quanto tempo? Certo? Agora Pedro disse uma coisa aqui que vocês devem ter prestado atenção. Jesus te cura. Jesus te cura. Então, nós recebemos, alguns irmãos recebem o dom, o carisma da cura, e nós somos instrumentos. Nós somos como Pedro, instrumentos de Jesus Cristo. Ele é quem cura. E se não acontecer cura, pronto. Não aconteceu porque não aconteceu. E depois a gente vai ver também algumas coisas sobre isso. Tá? Então, Pedro também ressuscitou a Tabita. Em Atos 9:40, você lembra? Tabita estava morta. Ele era ali, olha, essa, ela faz uns paninhos aí, umas coisas, gente boa demais. E Pedro foi, se ajoelhou lá perto dela. Isso era. Tabita levanta. E ela ficou ali, sentou-se ao lado dele. Em Cônio, Paulo e Barnabé curaram também um paralítico. E isso quiseram fazer deles lá deuses, né? Está em Atos 14. Né? Então, a igreja tem, assim, o poder de curar doenças. Agora, tem certas regras, né? Certas regras. Agora, me diga, e quando as curas não acontecem? Como é que faz? Não é? Porque quando acontece, tudo é bom demais, né, gente? Ah, Maria. Você não sabe a satisfação da pessoa que está orando por cura e de repente percebe que aquela cura está acontecendo. É uma maravilha. Enche a gente de amor, enche a gente até de... Por quê? Porque foi através de nós que aconteceu aquilo. Nós fomos instrumentos. Então tudo é bom demais, né? Mas e quando não acontece essa cura? A pessoa vem com uma fé tremenda, né? Que já ouviu falar que você é bom, tal, né? Você ora e as pessoas... Então, mesmo as orações mais intensas não podem obter essas curas. A cura pertence a Deus e não a nós. Jesus nos diz, basta-te a minha graça. Jesus diz, segundo Coríntios 12:9. E também Jesus diz, em Mateus 17:20, por vossa falta de fé, né, só podeis realizar certos milagres pela força da oração e do jejum. Isso remete a gente a situações assim, como é que está? Você que ora por cura, você que está atendendo pessoas, né? Você que está se colocando como instrumento de Deus, como é que está a sua vida de oração? Você tem feito jejum? Você tem se preparado? Você tem buscado sacramentos, as coisas? Ou você está simplesmente achando que é natural que você faça isso? Não, não é não. Certo? Jesus disse isso para os seus discípulos, seus apóstolos que estavam ali, logo na descida do Monte Tabor. Povo incrédulo, até quando eu hei de suportá-los? Né? Aí depois ele falou, olha, esse tipo de demônio aqui, isso aqui só debaixo de muita oração e jejum. Certo? Pois bem, aí vamos falar da oração da cura. A oração de cura interior, nos grupos de oração de cura interior na família Cenáculo. Ora, nos grupos e na família Cenáculo existem pessoas vivendo momentos dolorosos, gente. Traumas, rejeição, estrupos, doenças graves, tal, morte, acidente na família, um rapaz da família que começou a se envolver com droga, e depois um péssimo
momento na relação familiar, tudo isso tira a paz e torna a pessoa muito fragilizada. Então, o coordenador desse ministério, se não tiver um coordenador do ministério, um coordenador do grupo, então o Roberto da família Senac, não pode assim simplesmente dizer, olha, se vira, vai para lá, você está. Ou então dizer, como dizia no Antigo Testamento, você está cheio de pecado, vai resolver seus pecados. Não, você tem que olhar para o seu irmão com caridade, com misericórdia. Saber que ele é humano, certo? Saber que ele está precisando de ajuda. Ele não ajudou tanto. Então, no momento que ele está fragilizado, você vai dizer, olha, que você cometeu pecado, de jeito nenhum. Você vai ter que ter paciência com esse seu certo? E ministrar nele uma oração de cura, certo? Quando é que nós devemos orar para a cura interior? Então, vamos dizer assim, entre os servos de um grupo, entre os servos da família Senac, um dia a gente vai ter um retiro, então é uma ótima oportunidade para que a gente faça essas orações de cura. Uma ótima oportunidade para a pessoa ouvir uma pregação e depois daquela pregação a gente juntar, ver, e a pessoa não ter vergonha de dizer que está passando por problema, e receber a oração dos irmãos. Olha que ali são servos, são pessoas de oração. Então, a gente está se curando uns aos outros, tá bom? Então, como é que você vai fazer? A gente tem 7 passos. 7 passos. Primeiro, coloque-se de maneira simples diante do Senhor. Nada de orgulho, nada de prepotência. Vá com uma pessoa necessitada, uma pessoa precisada, e não com uma pessoa que acha que tem direito. E depois peça ao Espírito Santo que revele as feridas que ele quiser curar em você. Terceiro, em nome de Jesus e diante dele, ministre sobre si mesmo, certo? A aceitação desse fato. O fato assim, do seu passado, do presente, ou de uns dias atrás. E assim, num momento de fé, num ato de fé, creia que Jesus reverterá isso num bem para você. Para você, para os outros que você está pensando, né? Mas veja que aqui nós estamos colocando você. Então apresente a Jesus a sua área que está ferida, está traumatizada, está marcada. E olha, não estou falando aqui só de ferida exposta, de ferida que a gente vê, uma mancha, não sei o que, uma doença, né? Está no seu organismo, que foi detectada por exames clínicos, né? Exames de laboratório. Também aquela ferida na alma. Essa que é terrível, né? Terrível. Certo? Essa aí Deus vai lá, só ele. Mas é necessário que a gente também se abra, porque se você não se abrir, não tem jeito não. Quinto lugar, ore em línguas. Ore em línguas. Deixe o Espírito Santo usar as suas cordas vocais. E nessa oração, ministre uma cura interior, a cura do Senhor. E quando a inspiração lhe mover, do jeito que ela lhe mover. Então, se abra assim ao Espírito, né? Pois o Senhor pode revelar palavras de ciência. Revelou palavra de ciência, o que é uma palavra de ciência? Nós já vimos isso, é um diagnóstico. Aí também pode revelar a palavra de sabedoria, que nós já vimos também. O que é a palavra de sabedoria? É a ciência, é o conhecimento em andamento. É a forma de você reagir e como você vai tratar aquilo que foi diagnosticado. Né? E depois a profecia. Né? A palavra de profecia sobre a sua situação. Faça isso, faça aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Certo? Então agradeça também, no 6º lugar, a gente diz, agradeça a Deus por essa área ferida. Mas agradecer, agradeço.
Porque você vai também fazer isso na certeza do grande bem que está sendo gerado. Né? Então louve ao Senhor pelo bem que Ele lhe fez neste momento. Né? Não se esqueça também de que a cura interior, isso é a sétima questão, não se esqueça de que a cura interior é um processo que ocorre das mais variadas formas, né? E que esta oração pode, de acordo com a inspiração, ser feita assim em repetidas oportunidades. Mas em cada uma delas a gente precisa crer no poder de Jesus, que Ele se manifesta concretamente em nós. Tá certo? Não esquecer disso não. A oração de cura interior por etapas, né? Vamos falar sobre isso. Nesta oração, a gente busca, né, primeiramente, a passagem mais assim, remota da pessoa. Aquilo, quando ela talvez ainda esteja no ventre da mãe, certo? Ainda é um embrião. Mas ali ela já começa a ter sensações, certo? Quando ela é criancinha. Então aquilo ali, a vida da gente é assim. Ela vai sendo um acúmulo de lembranças, um acúmulo de experiências. Dentre essas experiências está, por exemplo, as brigas dos pais. Né? Dentre essas experiências estão problemas na escola, estão problemas na sua mocidade, na sua pré-adolescência, estão os problemas com os primeiros namorados, namoradas, e os problemas financeiros que a família vai passando e que os pais não têm paciência para resolver, e assim por diante, certo? Então, a cura interior é essa cura da alma. Não é uma cura de uma coisa física. A coisa física, o problema físico pode até se resolver pela cura interior, né? Porque é por esse problema interior que a gente tem que muitas vezes se dá a falsa enfermidade. Tá bom? A gente tem muitos exemplos disso. Eu mesmo ouvi várias vezes exemplos do Padre Jonas, em pregações do Padre Rufus e de muitas pessoas, né? Pois bem, veja bem, a oração da cura física num grupo Então, nos grupos de oração sempre existem pessoas com alguma deficiência física. A estas pessoas, o coordenador deve, assim, dispensar atenção especial e fazer a graça acontecer entre os seus servos. Tá bom? Então, oportunidades de orar pelo doente. Né? É você criar um clima favorável para a oração por aquela cura física, por aquela pessoa que está com um problema físico. Né? Orar ao Senhor Jesus pedindo essa cura. Lembre-se que é Jesus quem cura. Tá? Agradecer depois pela cura e dar testemunho dessa cura. E o testemunho, todos nós sabemos que o testemunho arrasta pessoas, facilita até pela fé que ela produz, certo? Que esse testemunho produz. Então, criar dentro da família Cenáculo um serviço permanente de oração pelos doentes do grupo. Tá? A cada 2 ou 3 meses, realizar um encontro assim para a cura interior para os servos da família Cenáculo. Veja que eu estou falando inicialmente para as pessoas que fazem parte da família Cenáculo, certo? Por extensão para os grupos de oração. Então, nas reuniões de perseverança, as reuniões do núcleo, orar também por cura e ouvir as profecias. Tá certo? O que seriam essas reuniões de perseverantes? Aquelas pessoas que querem continuar aprendendo para poder servir.
São os perseverantes, são as pessoas que vão perseverando com a intenção não de continuar só indo para um grupo, indo para na quarta-feira ou na vigília. Não, ele fala que tenha o desejo de servir. E para servir ele vai também aprender, certo? Existem alguns motivos que impedem ou até mesmo dificultam essa cura, né? E Deus conhece esses motivos, porque as curas, você vai dizer assim, por que não acontece? Por que a gente reza, tem um momento forte Vamos ver alguns desses motivos. O primeiro motivo é a falta de fé. A falta de fé. Muitos ficam procurando cura, mas não têm a menor intenção de mudar os seus hábitos, os seus costumes. Vivem nos bailes e querem continuar nos bailes. Então é como diz aquela música lá daquele rapaz do Regis, né? Assim, muda a minha vida. Muda, entra nas minhas estruturas, modifica isso aí, porque senão, amigo, você está perdendo seu tempo e perdendo o tempo dos outros. Então ocorre também que muitas pessoas procuram a cura do Senhor e não o Senhor das curas. Tem muita gente, olha, tem muita gente que vai para um determinado grupo, que vem para a família Senaco, buscando simplesmente o seu desejo. Egoisticamente, não, eu quero minha cura. Mas não querem saber nada do negócio de Jesus, não querem ouvir pregação, não querem ouvir nada. Querem resolver seu problema e cair fora e pronto. Não é assim não. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Você lembra dessa passagem? Marcos 6 vai dizer assim, né? Jesus estava em Nazaré, né? E ali fez poucas coisas, né? Fez poucas coisas. E depois, né, curou apenas alguns poucos enfermos, né? Impondo-lhe as mãos. E aí vai dizendo assim, admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas, né? Então Mateus, em Mateus 17, 20, vai dizer também que Jesus censura a falta de fé dos discípulos e também do pai do garoto, daquele garoto, né? Foi logo depois da transfiguração, eu até toquei nesse assunto agora há pouco, da falta de fé, certo? Quando nós vemos em Mateus 9:2, quando nós vemos em Mateus 9:2, a gente olha aqui na cura daquele paralítico, eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. E Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico, meu filho, coragem, teus pecados que são perdoados. Às vezes a pessoa nem está em condições, ele está tão abatido, está tão cansado, perdido, que ele nem atenta para isso. No fundo a fé dele é uma fé muito íntima ali, tá? Aquela coisa, né? Ele talvez não sabe nem para onde estão levando ele às vezes, de tão doente que a pessoa está. Mas as pessoas que estão levando estão cheias de fé, intercede ali na hora daquela oração, certo? O que aconteceu com esse paralítico. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 34, a gente vê a história daquela hemorroísa. Ela ouviu que Jesus ia passar. A multidão que cercava Jesus era grande, mas em multidão, vejam só, de homens. Mulher não podia ficar ali no meio de homem assim fácil como hoje, não. Ainda mais uma mulher que, se soubesse que ela estava sangrando, aí é que ela não podia mesmo. Né? Porque a gente sabe daquelas leis que tem no livro de Levítico, que uma pessoa que estivesse sangrando era uma pessoa considerada impura. Ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém. Não é isso? Mas, no entanto, aquela mulher teve tanta fé e achou que se tocasse apenas
no manto de Jesus ela ficaria curada. E você lembra o que Jesus disse? Quem foi que me tocou? Tamanha foi a energia que aquela mulher passou, fé daquela mulher. E as pessoas, mas mestre, aqui tanta gente, né? Tanta gente, você não vai perguntar quem foi que lhe tocou, mas Jesus sabia. Porque uma virtude, ele tinha sentido sair dele. E quando a mulher disse para ele, fui eu, minha filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. E ninguém tocou na mulher, certo? E nem Jesus perguntou o que ela tinha, nem nada. Só sabia e sabia que é Deus, que ela tinha sido curada de uma coisa que estava lhe atormentando há muito tempo, né? Que já tinha acabado com todos os seus recursos. Então, outra coisa que pode dificultar a cura é o que? A falta de perdão. Olha, gente, eu tenho batido demais nessa questão de perdão. Batido demais. Eu tenho apresentado para muitos meus irmãos, as pessoas que me acompanham na quinta-feira, a pregação pela manhã, e as pessoas que eu atendo logo depois, aquelas pessoas que eu aconselho. Olha, sem perdão é difícil demais, diria mesmo impossível. Como é que você quer ir ao autor da vida, aquele que está pregando perdão desde o dia que nasceu? Aí você vai assim, olha, eu vim aqui lhe pedir essa coisa aqui, mas esse perdão aqui não libera não. Então, fica aí com suas loucuras. Né? A ciência, gente, olha, você quer o quê? Você está pensando que está lidando com quem? Não é assim não. Então se você não pode perdoar, como é que você pode chegar aos pés de Jesus para pedir nada? Se você vai lá para entregar sua oferta e tem um problema com o irmão, volta, te acerta com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então o perdão é uma coisa que Jesus insistiu muito. E você vai dizer assim, não, esse aqui não, isso aqui isso. Você está, claro, cuide lá da sua vida, do seu jeito. Então, quando se perdoa realmente, a gente acelera esse processo de cura, né? Porque o coração endurecido, ele fica muito difícil em contato com o amor de Deus. Veja o que diz em Lucas 6,37. Veja o que diz em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37. Diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Perdoais e sereis perdoados. Eu diria mesmo, perdoai e sereis curados. Tá? Saiba que o seu perdão cura somente a você. Não vá pensar que aquela pessoa que você não perdoa, ele está sofrendo, está acorrentado, está cheio de problema, porque você não libera o perdão. O problema é seu. A pessoa está lá vivendo a vida dele normalmente, tranquilamente. Você que está preso a isso. Você que está preso a isso e não quer se libertar. Não é isso. Né? Então, uma outra, terceira coisa que dificulta muito a cura é justamente o pecado. Uma coisa é o perdão, outra coisa agora é o pecado. Porque o pecado, ele vai bloquear a sua relação com Deus. Você tem um livre-arbítrio, né? Você faz o que bem entender, porque você tem esse livre-arbítrio dado por Deus. Né? E Deus não interessa tirar esse livre-arbítrio de você, não. Ele não quer um mundo, né, feito um robô. Não, que só faz o que eu quiser, aí o programa aqui do jeito que você quiser. Não. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio para a gente fazer o que bem entender. Agora, nem tudo que a gente quer fazer é conveniente. Paulo já disse isso. Né? Então, peça um sincero perdão pelos seus pecados. Olha aí o que diz no segundo livro de Crônicas. Né? Segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas. Vai dizendo o quê? Isso aí no capítulo 7,
Segundo Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Está dizendo que se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Depois você lê. Mas calma, vamos colocar isso aí também na tela. Então Jesus procurava sempre, antes de qualquer coisa, curar as pessoas de seus pecados. E isso mesmo está dito em Lucas, no capítulo 5, no versículo 20. O que é que diz Lucas, no capítulo 5, no versículo 20? Vendo a fé que tinham, disse Jesus, meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então vai tudo fazendo uma conexão, mas sem abdicar dos pecados é meio complicado, né? Então, a conclusão para essa primeira parte, porque depois nós vamos continuar numa segunda formação a falar sobre cura interior. Então, a conclusão que a gente tira é o quê? Que pode ser que o empecilho para a cura esteja no ministro e não no paciente. Você pode, ou seja, assim, como assim? Pode ser que o problema de não acontecer uma cura esteja em mim e não na pessoa que está recebendo oração. Pode ser que o problema de não acontecer a cura esteja no Roberto, esteja em qualquer membro do grupo da família Cenáculo, ou de um grupo de oração qualquer, e não na pessoa que vai receber. Então, por isso, antes de rezar por um irmão, meu amigo, examine a sua própria condição perante Jesus. A sua vida, quanto assim, como é que você está, como é que estão a sua vida de sacramento, né? A missa, a penitência, né? O sacramento da penitência, a Eucaristia. Outra coisa, evite ansiedade. Olha, não é você que cura, você não cura ninguém, você é apenas um instrumento de Deus. Quem cura é Jesus. Às vezes a gente fica, é até compreensível, a gente fica, porque as pessoas chegam na gente com tanto assim, desejo de serem curadas, que a gente fica, né, assim, puxa vida, por que não aconteceu? Mas é isso mesmo. Quem cura é Jesus. Se Jesus não quis curar naquele momento, e eu não fui um obstáculo para aquilo, paciência, vamos aguardar. Então o inimigo sempre vai lançar sobre nós os dados inflamados, né? Ele vai lançar. Efésios 6,16. Ou seja, vai tentar lhe colocar orgulho, porque você está tendo mais sucesso do que as outras pessoas que estão fazendo oração por cura, que você tem mais poder, né? E aí a soberba começa a entrar em você, a vanglória, e aí você começa a cair, cair. Seja humilde, todo o tempo seja humilde. Não fique buscando sucesso e vanglória. O sucesso e a vanglória só cabe a Deus. Amém?